Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje eu vou continuando a playlist falando sobre eleições e a nova república, aspectos sociológicos principalmente. Hoje eu vou concentrar muito, continuando o que no último vídeo eu parei justamente quando estava indo para o processo de promulgação da Constituição de 88 e a eleição direta, né, a eleição para presidente, que foi em 1989, entre esses dois candidatos que estão aí na tela, o Collor e o Lula. E eu vou falar mais alguns aspectos também. Eu vou deixar rolando aqui esse debate aqui, só para vocês sentirem o clima. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar, né? Ver o que é que você pode aprender aí, ver quem está precisando aprender alguma coisa sobre a nova república, sobre a nossa história, sobre a nossa condição social na República Brasileira mais recente. E não se esqueça de no dia 21 de outubro, às 19 horas, ter o lançamento desse livro aqui, o Ginocracia Parte 2, né? Não esqueça de acompanhar aí no canal. Então vamos lá, o Boris Casoy estava bem jovem na época, tá um velhinho hoje. Isso é um absurdo. Então, o que aconteceu? Entre 86 e 88 houve a Constituinte, como eu falei no último vídeo, e nesse processo foi, com a promulgação da Constituição, foi dito, né, foi designado que haveria eleição para presidente em 1989, o mandato presidencial seria de 4 anos, e a eleição seria em 2 turnos, tá? Foi decidido todos os caminhos de como seria o processo eleitoral daí para frente, né? Houve algumas mudanças lá para cá, né? O mais visível foi o fato de ser possível a reeleição presidencial, mas vamos focar muito no processo eleitoral dessa campanha. Então, com o fracasso, digamos assim, do plano cruzado, né, do Sarney entre 86 e 87, especialmente porque entre 86 e 87 a inflação, que estava muito alta, foi contida temporariamente com o plano, mas logo depois da eleição de 86 ela voltou, né, voltou com força total, né, e aí a população sofria muito com esse desarranjo econômico constante, mudança de moeda e tal. Então a grande promessa dos candidatos a presidente, tanto Lula quanto Collor, era o combate à inflação, né? Aí, uma coisa bem curiosa é que a campanha do Collor dizia que quando o Lula assumisse, iria fazer sequestro de poupanças para poder conter os gastos da população e baixar a inflação. E, curiosamente, quando o Collor assumiu, foi exatamente o que ele fez, né? Foi sequestrar a poupança. Então, havia na ortodoxia econômica da época essa crença de que se você tirar o dinheiro de circulação, vai haver menos consumo e vai diminuir a inflação. Mas, bom, eu queria chamar a atenção a respeito de, historicamente, o uso de alguns aspectos, né, como vem se repetindo. Então, na época da campanha do Collor contra o Lula, havia essa constante acusação, ameaça, né, não sei se dá para chamar isso, de que o Lula transformaria o Brasil num socialismo, num comunismo. Esse tipo de idiotice que se repete de tempos em tempos no Brasil vem pelo fato de que a mídia de entretenimento criou na mente das pessoas a ideia de que qualquer coisa que não seja o capitalismo é antidemocrático, é antiliberdade e tal. E aí isso é muito problemático porque os países com maior bem-estar social do mundo, né, não são países socialistas por si, mas são países que praticam atos de bem-estar social que seriam classificados como socialistas pela economia mais ortodoxa, né? Que aí é a disputa dentro da teoria econômica entre a linha mais keynesiana e a linha mais, digamos assim, mais liberal, encabeçada muito na moda hoje pela chamada escola austríaca, que diz que o Estado não deve se envolver em nada da economia, que tudo tem que ser feito pelo mercado. Então, por causa dessa disputa aí no início do século XX entre uma economia mais de intervenção estatal, por causa principalmente da crise de 29, e uma economia mais liberal com mínimo de interferência do Estado, aí para as pessoas assim entenderem de maneira mais simples, aí fica chamando qualquer tipo de
governo que se propunha a uma intervenção mais estatal na economia de socialista ou de comunista. Então vinha essa idiotice constantemente aí. Eu me lembro que mesmo na campanha de governador em 1986 tinha um pessoal que ficava dizendo: os comunistas vão tomar sua casa, tomar sua televisão. Eu não sei como é que as pessoas ainda acreditam nesse tipo de bobagem. Mas era um discurso, né, muito comum. Como o Lula também tinha essa coisa dessa, digamos assim, esse impacto muito visual de ser um radical de esquerda, alguma coisa assim, sindicalista e tal, então soava muito fácil aos ouvidos das pessoas, esse tipo de coisa. E o Collor, por ser essa figura meio que televisiva, né, meio parecendo um galã de novela, uma coisa assim, acabou atraindo muito e no final das contas, no segundo turno, acabou decidindo em favor dele. O que para a história da nossa república é muito interessante porque foi eleito um candidato jovem que se dizia contra os políticos tradicionais, mas na verdade estava ligado aos políticos tradicionais, já que a família dele durante toda a república esteve envolvida, esteve presente na vida política, né, desde a época da proclamação da república. Enquanto o Lula seria na verdade a renovação, já que era um cara que vinha de meios mais simples, né, retirante, nordestino e tal, que virou sindicalista. Mas aí as pessoas sempre entendem jovem como sendo algo bonito, novo. E aí se você fizer um paralelo com os dias de hoje, né, o Collor era o cara que saía todo dia para correr e andava de jet ski, tá muito parecido com o atual presidente, né, que fica andando de jet ski para lá e para cá, ou de moto, e se exibindo como se fosse um herói de filme de ação. Então, aos paralelos aí das coisas para você analisar historicamente. Então, assim, o Collor, ele tentou combater a inflação, fazendo, como eu falei, a retenção das poupanças, né? Quem tinha mais de não sei quanto na poupança ia ter a poupança sequestrada e só seria devolvida tempos depois, tal. Mas acabou não dando certo, né? A inflação continuou e disparou mais ainda, tal. E aí no meio do governo dele, né? Ele assumiu em 1990, mas aí ao longo do período do governo dele, que teve uma coisa interessante no nível internacional, foi a Eco 92, né? Foi um evento internacional, que foi o segundo evento de discussões relacionadas ao meio ambiente, e que o Brasil sediou no Rio de Janeiro, e ele, como representante, estava lá, né? E como era um cara instruído, tal, ele conseguiu marcar uma presença interessante. Mas, bom, infelizmente a Eco 92 acabou não dando quase nada, né? Já que a gente está com os problemas piores em relação ao meio ambiente hoje. Mas o que aconteceu é que as denúncias, né, vindas do irmão dele, principalmente, a respeito de corrupção no governo dele, corrupção dentro dele, da casa dele, tal, com a esposa, com o assessor e tal. No final das contas, né, se você conhece um pouco de história, sabe que ele sofreu impeachment e foi colocado para fora do governo. E aí entrou o vice dele, que era o Itamar Franco, que aí ele vai realmente conduzir uma política de controle de preços que vai levar não vou dizer o fim da inflação, mas o controle da inflação e a estabilização da moeda, né? Então, isso aí seria um momento. Agora, assim, uma coisa chave também desse período, desse momento, é que muitas pessoas, inclusive eu, na época que teve o impeachment dele em 92, ficou com medo da volta dos militares justamente por causa da instabilidade. Então, foi uma coisa interessante a afirmação da República Brasileira de conseguir resolver seus problemas sem uma intervenção de força, uma intervenção à força de que resolvesse o problema, conseguiu resolver institucionalmente e tal. Sendo só um detalhe que muita gente confunde, ele sofreu um processo de impeachment, mas ele não levou o processo até o fim. Ele renunciou antes do processo ir para o Senado, tá? Diferente da presidenta Dilma, que mais recentemente ela sofreu o processo de impeachment e levou o processo até o fim, sendo julgada pelo Senado, né? Então, nos próximos vídeos eu explico melhor esses detalhes aí, mas eu queria só chamar a atenção desse terceiro vídeo, dessa disputa entre Lula e Collor, e como tem semelhanças em relação à disputa atual por causa das idiotices que continuam se repetindo a respeito do Lula, a respeito do capitalismo brasileiro, a respeito do socialismo, o que seja. E lembra de uma coisa, só é possível uma sociedade se tornar socialista ou comunista se houver adesão popular.
e o povo brasileiro nunca aderiria a um tipo de conduta socioeconômica que depende muito da participação dele nas coisas. Então, historicamente, o brasileiro não participa de nada, muito menos de um processo revolucionário desse. Certo? Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!